Estamos de volta para mais uma temporada do Eixo do Mal, infelizmente no primeiro de 3 dias de luto municipal, também o dia de luto nacional, pela tragédia que aconteceu ontem no Elevador da Glória. Aliás, vão continuar a ver ao meu lado imagens da remoção dos destroços da carruagem e vão passar também algumas informações em, como nós dizemos em televisão, lagarta por baixo de mim. Estamos hoje sem a Clara Ferreira Alves, no regresso, mas com o Luís Pedro Nunes e também com o Daniel Oliveira e o Pedro Marques Lopes. Ó Diamantino, diz-me lá uma coisa. Se tu ainda confundes hackers com ácaros, como é que vais proteger o site da nossa joalharia? Não te preocupes. Eu tenho alguém que pode fazer isso por mim. Ai, pode? Claro que pode. Proteja os seus computadores de hackers e vírus a partir de 1,70€ por mês. Com as soluções Smart de cibersegurança, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Nós vamos ainda falar hoje de 2 julgamentos que ficarão na história de 2 países, de Portugal e do Brasil, quer de julgamentos, quer de Sócrates, quer de Bolsonaro, mas isso é mais para a frente. Acerca do acidente do Elevador da Glória, Pedro, sobre tudo o que tu possas, para além de tudo o que tu possas dizer sobre o assunto, eu deixava também já aqui um tópico. Com eleições à vista, as autárquicas, parece que isto possa ser um assunto apetecível para debate político e passível de debate político? Já lá vou, que evidentemente vou falar nesse aspecto. Primeiro deixa-me dizer, quer dizer, já toda a gente o disse, mas deixa-me sublinhar o caráter trágico deste acontecimento, de tantas mortes, da destruição. E isso é, no limite, o mais importante. Não é no limite, isso sim é o mais importante. Tudo aquilo que se tem dito sobre o impacto que isto vai ter para o turismo ou para a imagem da cidade, isso é completamente secundário. Claro que a vida vai prosseguir e isso terá a sua importância, mas é secundário. Também para a cidade, eu lembro-me que eu vim para Lisboa há 55 anos e lembro que a primeira memória que tenho, curiosamente, é de subir o Elevador da Glória. E, portanto, tem uma simbologia muito especial para esta cidade, provavelmente. Aliás, não é em vão que apesar da tragédia, isto tenha tanto impacto nos órgãos de comunicação internacional, que isto seja um fenómeno tão terrível em termos da imagem. Mas, repito, e quero insistir, o que conta é a tragédia humana e as famílias e toda a gente que morreu e que está ferida, a que eu, obviamente, desejo as melhoras. Eu tenho assistido a um longo debate sobre as causas. Eu acho que as causas, o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer, acho que está a haver uma precipitação absolutamente brutal e ilógica na minha forma de ver. Aconteceu há pouco mais de 24 horas. Exatamente, as causas Sim. Nós haveremos de saber, infelizmente, não sei se vamos saber tudo ou não, mas acho que todo este discurso sobre se a manutenção é feita ou não é feita por privados ou por públicos, se foi a Carris, se não foi a Carris, o contrato de manutenção isto, o contrato de manutenção aquilo, há mais vozes do que nós, depois de tentar ter um discurso ideológico neste momento sobre algo que nós desconhecemos, outros aspectos técnicos que eu vejo, enfim, pessoas como eu, que não percebem rigorosamente nada da engenharia, nem de cabos, nem de coisa que o valha, enfim, a fazerem considerações sobre se aquele cabo devia ter suplente, se não devia ter suplente. Quer dizer, acho isto tudo uma precipitação absoluta e acho até uma falta de pudor. E, portanto, não vou fazer considerações desse tipo. E claro, respondendo à tua pergunta, claro que tudo isto, obviamente que tem uma leitura política, irá ter consequências políticas, isto é algo de profundamente político. Ou seja, o que aqui está em causa é o bem comum, é a maneira como o bem comum é tratado, quem é responsável ou não responsável pela melhor prossecução do bem comum. Isto sim, é a verdadeira política, não são os truques politiqueiros. E eu fiquei, tenho que o confessar, muito agradado com a forma como as oposições, e estamos num período de campanha eleitoral, como as oposições tiveram bastante pudor e bastante seriedade na abordagem disto. Quer dizer, não houve cá
pedidos de demissão, não houve apontar o dedo ao máximo responsável político, que obviamente é Carlos Moedas, não houve isso. E eu fiquei muito contente com isso ter acontecido, porque é preciso calma também para este tipo de avaliações. Pena é que noutras alturas outros protagonistas não tivessem tido o mesmo comportamento. E por aqui me fico. No segundo ponto, acho que se de facto quase ninguém, ou praticamente ninguém, tentou ter uma leitura política e partidária disto, pena foi que Luís Montenegro, na declaração que fez ao país falasse sobre atenção aos programas partidários, não é a altura de... Ninguém o estava a fazer. Ninguém o estava a fazer. Que foi completamente a despropósito. Para ter, quando se tem aquilo, quando se diz daquela maneira, é exato, a consequência que se quer, que nós não somos ingênuos, é exatamente o contrário. Portanto, pena é que tenha sido Luís Montenegro a falar destas guerras politiqueiras e de campanha eleitoral que neste momento não vêm rigorosamente ao assunto. Luís Pedro. Bom, eu vi com muito custo este tema durante horas, porque sabia que tinha que vir tratar dele aqui, porque de outra forma acompanharia nos jornais de forma mais distante. Não gosto muito de acompanhar estes temas em breaking news, porque os ciclos noticiosos de 24 horas impõem uma necessidade de queremos uma resposta já e queremos saber já quem é o culpado. Isto ainda por cima com o tubo de esgoto das redes sociais vai passando por baixo e vai fazendo saltar as tampas e vai salpicando por fora. E ainda por cima com um pano de fundo de umas eleições autárquicas por trás, que sim há pudor em falar disto, porque é too soon, mas acabará por entrar no ciclo autárquico. Ontem eu li alguns, pronto, Moedas já perdeu as eleições, umas horas depois. Mas, enfim, deixa-me dizer o seguinte, acho que Carlos Moedas não mostrou o espírito de liderança que podia ter mostrado, deu a sensação que lhe caiu que foi um pesadelo, que caiu, não soube reagir e foi pedir proteção ao Conselho de Ministros. Há ali uma sensação de que não teve aquele espírito de um líder que vai para a frente e toma a liderança. Parece que não teve aquela coragem, aquela bravata que necessitava de ter para mostrar, estou aqui, sou eu que estou aqui à frente. Quando não é para fazer propaganda, Carlos Moedas tem sempre muita dificuldade. Sou eu que estou aqui à frente disto. Mas depois, isto é uma tragédia horrível, e as pessoas querem saber já o que aconteceu. Quer dizer, há uma coisa em relação aos acidentes que muitas vezes são uma sucessão de falhas inesperadas que resultam em algo que seria impensável. São falhas inesperadas sucessivas que resultam em algo impensável. E isso é um acidente. Enfim, não é uma causa, não é um cabo que rebenta, não é é uma sucessão de falhas catastróficas que levam àquele resultado. E, portanto, não é... Eu vi hoje, com distância de 20 minutos, um professor da faculdade da FCT, de Engenharia de Materiais, dizer não foi o cabo, eu tenho certeza que não foi o cabo. E viu o homem da Ordem dos Engenheiros a dizer foi o cabo, com 20 minutos de diferença, no mesmo canal. Eu vi hoje um especialista em marketing a dizer que isto era positivo para Lisboa. Isto era uma daquelas coisas que punha Lisboa no radar do coisa, e estes acidentes, como outros acidentes que houve, tirando quando são atentados terroristas, acabam por ter uma projeção positiva que está estudado, tem uma projeção positiva.
Uma pessoa, portanto, eu vi isto às 17h40 na CNN, está lá, eu vi, para não dizerem que eu estou a inventar, eu sou maluco. Eu vi, vi uma sucessão... Tu não, mas quem diz isso é, não é? Não, mas só os atentados da Indonésia, não sei o que, levam 2 anos para recuperar a imagem e recuperar a coisa. Mas situações como estas não têm esse impacto, é só uma questão de dias e tal. Eu vi hoje, fiquei pasmado, porque eu vi hoje uma sucessão de autoelogios das entidades que ontem atuaram, mas uma correria de autoelogios da Proteção Civil, da Polícia, mas que fiquei também um bocado pasmado, mas qual era a necessidade das diferentes entidades que ontem participaram naquela tragédia, irem às câmaras de televisão autoelogiarem-se? Dizerem que estavam preparados para catástrofes maiores, que aquilo era a prova de que estavam preparados para catástrofes maiores. Ficou hoje aqui demonstrado que estamos preparados para uma grande catástrofe. 3 minutos, não sei o quê. Vi uma acusação de que só há um especialista em acidentes ferroviários. Bom, se calhar isso é bom. É sinal que não temos acidentes, não há necessidade de termos mais que um. Eu vi, quer dizer, a sucessão de coisas assim meio absurdas que eu vi. Vi o vereador do Partido Comunista a dizer que aquilo era... Não é que ele esteja aqui a dizer, mas é evidente que a externalização destes serviços no setor privado... Esse aproveitamento é uma coisa... Quer dizer... Portanto, eu não estou aqui... Também disse que o Presidente da Câmara também não se escondeu atrás do Conselho de Ministros. Quer dizer, isto é uma tragédia... Vi já um vídeo que acho que expressa conta a história como deve ser. Como houve um muçulmano que foi salvar pessoas e dizia Allahu Akbar. Allahu Akbar, que é Deus é grande, estava a salvar. Estás a dizer meu Deus? Ai meu Deus, é como dizem os portugueses, é a mesma coisa, ai meu Deus, puseram lá, olha, bom, quer dizer, a sucessão de conclusões precipitadas e inusitadas. Vi o presidente da Carris ir dizer que tudo estava bem. Quer dizer... Algo não estava. Mas algo não esteve para termos 16 mortos numa situação... Mas quer dizer, aquilo que ali está pareceu que foi fazer a apresentação de resultados de uma empresa... Quer dizer, estava tudo bem, tudo impecável. Quer dizer, mas morreram 16 pessoas, quer dizer... eu fiquei hoje a dizer... A precipitação é incrível. Não, mas quer dizer, vamos então esperar a contradição entre pessoas que falaram hoje na televisão sobre o cabo que partiu, o cabo que não pode ter partido, a sucessão de fatores, a tragédia que isto foi e a quantidade de coisas que já se disse, incluindo eu próprio... leva-me a dizer que... Não disseste, não te fizeste teorias sobre aquilo que aconteceu, que é o que não se deve fazer. Espero apenas que haja, de facto, conclusões e que, se essas conclusões levarem à necessidade de que se tirem consequências políticas ou não, que sejam tiradas. Agora... é um bocadinho exasperante. Muito bem, nós continuamos a ter aqui, como podem ver, imagens, continuamos a acompanhar a remoção dos destroços da catástrofe de ontem. Mas, Daniel, vamos ouvir o que tens para dizer sobre isto. Eu acho que é normal, já sabemos como é que é. Há ciclos de 24 horas, não estamos a assistir a nada de novo, é assim, tem sido assim sempre que acontecem acidentes, etc. Portanto, isso não é novo. E o que me incomoda... Mas não é novo, mas acho que nós devemos... Sim, não, mas é que eu quero... Mas é que eu acho que está sem instalar, temo que seja sem instalar, uma ideia de que, por isto ser uma enorme tragédia, é uma enorme tragédia, barra a possibilidade de vir a haver debate político sobre o assunto. É óbvio que há timing, há o tempo para as coisas, too soon, às vezes há um momento que é cedo demais, há um momento em que ele vai acontecer, e vai inevitavelmente acontecer, porque nós não estamos a falar de um acidente, de um desastre natural, como o incêndio do Chiado, bem, não foi bem natural, mas uma coisa, ou como as cheias, não estamos a falar também de um ataque, de um atentado, como o 11 de setembro,
ou de um acidente de viação, ou seja, onde há vários cidadãos envolvidos. Não, estamos a falar de uma infraestrutura do Estado, no caso da Câmara Nem sequer de um fogo, já agora. Pronto, eu disse, ou do fogo, pronto. De uma infraestrutura do Estado, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, que falhou. Isto é o princípio da política. É uma infraestrutura do Estado que falhou e que não é suposto falhar. E, portanto, o escrutínio, ainda por cima, neste caso, vai ser muito mais apertado do que provavelmente em algum caso de algum acidente que tenha acontecido em Portugal. Porque morreram pessoas, penso que de 10 nacionalidades, Sim. com um impacto internacional brutal, com a probabilidade de haver pedidos de indemnização grandes e com um escrutínio que ultrapassa as nossas fronteiras. Portanto, ele vai existir. Depende, evidentemente, se houver falhas técnicas, não houver falhas técnicas, quais forem as dimensões das falhas técnicas, se isso depois tem ou não tem também falhas administrativas e políticas, não sabemos, e isso é que não sabemos. Mas não vale a pena dizer, não se pode, como eu ouvi hoje do Primeiro-Ministro, que não se vai poder debater política sobre isto. Lamento. Quando uma infraestrutura do Estado falha até estas consequências, o debate político é não só inevitável, como... Isto tem causa ao interesse público. Como é que não se vai ter debate político? Como indispensável. Vem à memória a ponte dentro dos rios. Já lá vou. Vou falar disso, aliás, agora mesmo. Ok. No passado, por erros estritamente técnicos, entre rios, políticos demitiram-se. Esta frase não foi dita por mim. Foi dita por Carlos Moedas há 4 anos, por causa dos e-mails para a Rússia. Os e-mails que foram para a Rússia, como é óbvio, não tinha sido Fernando Medina a enviar os e-mails para a Rússia. Estou eu a dizer que Carlos Moedas vai ter que se demitir? Não estou a dizer que Carlos Moedas vai se ter que demitir, até acho que Jorge Coelho não se devia ter demitido. Quando foi da ponte entre os rios. Quando foi da ponte entre os rios. Agora, o que eu estou a dizer é que o Presidente da Câmara de Lisboa não se pode apresentar, veremos se vai apresentar, mas há sinais disso, como vítima de um infortúnio. Por dever de funções, não é por responsabilidade dele, por dever de funções, a sua função é procurar e dar explicações, sejam políticas, sejam técnicas, seja o que for, aos lisboetas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque hoje, à saída do Conselho de Ministros, Carlos Moedas disse que a cidade precisa de respostas. E eu temo que Carlos Moedas esteja a preparar para trocar os papéis. Carlos Moedas tem a tutela política da Carris. E, portanto, a sua função não é dizer-nos que exige explicações da Carris. A sua função é recolher as explicações necessárias e dar. É ele que politicamente representa a Carris. Ele é delegado do povo. Pronto. E, portanto, vai ter... Ora, Carlos Moedas está-se a pôr, veremos se vai continuar a pôr-se ou não, por enquanto pôs-se numa posição de eu exijo respostas, quando a posição é eu vou ter que vos dar respostas. Porque é isso o responsável político. É indiferente se é Carlos Moedas, fosse Medina, fosse Costa, fosse quem fosse. Faz parte do cargo. Tivesse feito o que tivesse feito. Faz parte do seu cargo. E Carlos Moedas, como tem uma certa tendência para alguma vitimização, eu temo que acho que pode utilizar esse estilo, e não pode, neste caso, não pode mesmo, e a sua liderança, e nisso tem impacto, terá impacto político, a sua liderança vai se medir, num caso destes, com qual é a postura que eu escolho. Espero que não seja essa. Por fim, ouvi Luís Montenegro dizer que não pode haver aproveitamento político. Bem, começar por dizer, exigir responsabilidades, já disse, exigir responsabilidades técnicas e políticas, se elas existirem, não é aproveitamento político, é democracia. Agora, e o facto de um caso ser mais trágico e ter mais impacto não reduz, aumenta. Torna isso ainda mais necessário do que, por exemplo, nos mails para a Rússia. Agora, tirando, pessoas que frasão e coisas que não interessam muito, a única pessoa que eu vi fazer aproveitamento político, desculpem que diga, foi o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Não, o que é que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foi fazer a um Conselho de Ministros?
Aquele Conselho de Ministros foi tratar de quê? O acontecimento já se tinha dado. As respostas do que deu para perceber, de todas as análises que eu vi, as respostas de emergência foram exemplares. A investigação está a fazer-se. A investigação está a fazer-se. A parte que Carlos Moedas tem que fazer é recolher a informação. Acho que não é Luís Montenegro que lhe vai dar. E, portanto, o que Carlos Moedas foi fazer ao Conselho de Ministros foi performativo. Foi pior, foi o que o Luís Pedro disse. Foi performativo, está bem. O que eu estou a dizer com isto é, A buscar colinho. ao mesmo tempo, mas isso é a análise política, ao mesmo tempo que a oposição se conteve, Carlos Moedas aproveitou este momento, porque eu acho que Carlos Moedas tem dificuldade em fazer as coisas de uma forma diferente, para um momento político, para aparecer ao lado do Primeiro-Ministro, aparecer ao lado do Presidente da República. Não estou a falar, evidentemente, de ir pôr as flores Para parecer que está a tomar decisões, é isso? Eu não sei se Carlos Moedas foi pedir colinho, como diz o Pedro, se foi pedir apoio preventivo para o que provavelmente coisas que ele próprio não sabe. Ele provavelmente não sabe o que é que se vai saber sobre isto, ou porque não se vai saber nada. Ou se foi só porque Carlos Moedas tem um instinto natural sempre, que é aparecer. Ok. E eu acho que ele tem que aparecer neste caso, mas não é, evidentemente, a falar num Conselho de Ministros que não vai decidir, evidentemente, rigorosamente nada. Nós continuamos a ver as imagens da remoção dos destroços, do que aconteceu ontem no elevador da Glória, mas vamos mudar de assunto. Vamos falar do julgamento de Sócrates. Depois das férias, voltou esta semana, como é que se chama? Ao Campos da Justiça, não é? E... Sim, Pedro? O Campos de Justiça, inaugurado pelo Primeiro-Ministro José Sócrates. Era isso que eu ia dizer. Era exatamente isso que eu ia dizer. Mas pronto. Está em casa? Ele voltou e trouxe o distanciamento do Grupo Lena, do caso TGV, e pôs também esta semana a possibilidade ou não de Ricardo Salgado ir a tribunal. Luís Pedro Nunes. Bom, É bom tempo. há quem, eméritos especialistas em direito, vêm aqui colocar a questão de que José Sócrates está com uma estratégia errada em termos de defesa, porque não se compreende porque é que ele está a fazer. Eu compreendo perfeitamente, quer dizer, sou um especialista em socratinices há muito tempo e percebo. O José Sócrates... Nosso especialista residente. O José Sócrates está a levar a todos à exaustão para ver se o pessoal larga o julgamento. O que é que ele está aqui a fazer? Ele está a expor, ele está a expor uma versão dos factos lá dentro e a levar a juíza e os procuradores do Ministério Público à irritação total. Aliás, a juíza acho que já está pelos cabelos, e os procuradores também. Os comentários iniciais. Chega cá fora, conta uma nova versão dos factos do que se passou lá dentro, porque é ele neste momento que está a expor a sua narrativa, como ele gosta de dizer, que chega cá fora, conta uma nova narrativa e vai estar nisto umas semanas largas, não é? Sem ser confrontado com nada, e sabe perfeitamente que dentro de 2 meses deixará de haver jornalistas à porta do Campos de Justiça e o interesse por aquilo esmorecerá. Achas que ele quer isso? Ele quer, quando for confrontado aos outros arguidos que estarem a falar. Eu não sei se o Sócrates, mesmo quando a coisa corre mal, não quer falar. Ele não quer que o julgamento para já avance e quer neste momento dominar o que Tem se uma passa notícia ali. todos os dias, já reparaste? Então, passa-se ali e traz uns papéis que ele diz que ele é que traz ali uma novidade e tal. Agora, o julgamento está no início, está toda a gente farta daquilo. Está toda a gente farta. Nem toda a gente acompanha com a tua... Mas eu não acompanho. Escuta uma coisa, eu fartei-me do Sócrates para ir em 2009. Em 2009 já não me podia com o Sócrates. Agora bem. E neste momento, quando o vejo, é preciso mesmo de estar em dia bom
é calmo, sentado, com um gato ao colo, para me tirar as energias negativas, essa coisa toda. Eu, para me dar ao Sócrates, tenho que ver aquilo com alguma calma e com um comando na mão, porque ao fim de uns segundos eu começo a tremer. Mas ele vai levar a exaustão dos jornalistas que vão deixar de estar ali à porta, ele vai ficar lá sozinho, quando forem os outros a falar, e quando for o amigo Carlos a tremer que nem varas e a dizer que não sabe como é que lhe dá, onde é que o dinheiro aparecia, e isto vai durar anos, e Sócrates terá sido possivelmente o elemento mais tóxico dos primeiros 50 anos da democracia portuguesa, que será possivelmente visto como sendo responsável por todas as derivações que se surgiram e as quais estamos a viver algumas delas. Deus nos perdoe de termos alguns de nós não ter visto o que para mim era evidente, mas olha, aqui estamos e ainda vamos levar com este julgamento mais uma série de anos, e Que os nossos netos, ninguém vai ser condenado. os nossos netos um dia ouvirão falar deste homem, sabe-se lá com que nota de rodapé e com que terminologia, mas espero o pior. Daniel. Bem, primeiro começar por dizer, uma coisa que já disse algumas vezes, que não é o regime que está a ser julgado, na realidade é o regime que está a julgar. Que estes julgamentos só acontecem em democracias. Portanto, é o regime que está a julgar. E há em democracias ainda não existem e que deviam sim. existir. É impossível desmentir que José Sócrates vivia acima dos seus rendimentos. Acho que isso é um bocado difícil. Estava a ver que ia dizer acima das suas possibilidades, mas paraste. Não, acima das suas possibilidades vivia. Bem, aparentemente tinha essas possibilidades, portanto que tinha que viver. O Dijsselbloem era um desses. Também é difícil acreditar em tanta generosidade e empréstimos que se sabiam impagáveis. A dificuldade não é essa. A dificuldade, e até porque o Ministério Público até já teve várias teses sobre o assunto, é quem pagou e para quê. Eu já nem sequer falo do dinheiro chegar a Sócrates por via de Carlos Santos Silva, que aí parece haver vários indícios fortes. A questão é, para tomar que decisões, quer em relação à Helena, quer em relação ao Grupo Espírito Santo, para tomar que decisões. E essa parece-me que vai ser a grande dificuldade do Ministério Público neste julgamento. Isto é particularmente quando muitas das decisões são tomadas pelo Conselho de Ministros. Pronto, e outras são tomadas noutros momentos, outras não são assim tão claras. Pronto. Isto é a dificuldade do Ministério Público. A dificuldade de José Sócrates, para além de justificar o dinheiro, chama-se José Sócrates. Essa é uma dinheiro, já agora 20 milhões, à volta 20 disso. milhões. A dificuldade de José Sócrates, para além dessa, de justificar esse dinheiro, é o próprio José Sócrates. Já nem sequer falo da postura no tribunal, em relação à comunicação social, mas sobretudo da relação que José Sócrates tem, vamos chamar-lhe assim, uma relação problemática com a verdade. Pegando num exemplo, não é difícil para um primeiro-ministro justificar porque é que jantou com o maior banqueiro do país. Não é estranho um primeiro-ministro jantar... Nem é o primeiro primeiro-ministro, nem o último, provavelmente. A jantar com Não deve ter havido um primeiro-ministro da democracia que não tenha jantado com o Ricardo Salgado. Com este banqueiro já não, mas Sim, claro. com outros jantarão. Eu estava a ser genérico. Exato. Ele disse logo que o jantar não existiu, foi lá só entregar-lhe um livro, teve lá 20 minutos e foi-lhe entregar um livro. Parece que havia uma geolocalização que dizia que ele esteve lá 4 horas. Ele disse que não, eu teve 20 minutos e depois foi para 200 metros ao lado. Mas não pode dizer por razões pessoais porque é que foi para o jardim da casa Está-se tão bem no jardim. do Ricardo Salgado. Depois também foi apanhado... Ele era homem para ter um jardim grande. Depois foi apanhado... Eu nem consigo imaginar o que está a 200 metros que seja do Ricardo Salgado, que não fosse o próprio Ricardo Salgado, mas pronto. Estava em todo lado. Sim, aliás. A casa de apoio à piscina. Ele foi apanhado nas escutas com o Manuel Pinho a dizer que jantou com ele e ele disse, não sei porque é que está tudo tão concentrado no jantar, porque é que querem saber tanto do jantar? E ele, a dada altura, quando não tinha resposta, disse, agora está tudo a falar do jantar. E talvez seja porque a história do jantar prova uma coisa que nós já tínhamos suspeitado, que José Sócrates mente como respira.
No momento, ele conta a sua verdade. É isso. Ele acredita naquilo. É difícil acreditar que tiveste 20 minutos e não 4 horas num jantar quando a geolocalização... O tempo quando é bom, quando estava... Tempo voa, pá. Passou a correr. Passou a correr, pá. Mas qual é a questão aqui? Porque é que isto é importante? Porque a palavra, o valor da palavra não é um pormenor num julgamento. E o problema que José Sócrates tem neste julgamento, que é de dimensão talvez até superior aos problemas que o Ministério Público tenha, é que a palavra dele não vale 1 cêntimo do Carlos Santos Silva. Esse é o problema que ele tem. Muito bem, Pedro. Bom, na defesa, enfim, que incomoda toda a gente, e a mim também, que o José Sócrates está a fazer, e José Sócrates está a fazer uma coisa que tem todo o direito a fazer, que é defender-se, tanto no tribunal como cá fora. Porque também convém não esquecer sobre, apesar de todas as considerações que eu partilho de mentiroso, de ser impossível ter aquele padrão de vida, e não é esse, ser impossível para um primeiro-ministro receber empréstimos em dinheiro enquanto está em funções, isso é eticamente e moralmente irresponsável, isso fazia dele completamente inelegível para o cargo que tinha, portanto isso tem que ser claro. Aconteça o que acontecer, não vai acontecer nada, porque quando nos recursos já temos todos 150 anos de idade, mas isso faria com que eu achasse que era impossível ter este primeiro-ministro. Bom, mas não é isso que está em causa, ele está-se a defender. E está-se a defender no tribunal, repito, e cá fora. E eu recordo que José Sócrates está a fazer agora, que não lhe corre bem, o mesmo que o Ministério Público teve a fazer durante estes anos todos. Que foi a torrar, a pôr notícias cá fora, a dizer coisas que depois não se aconteciam, e ele agora está a fazer a mesma coisa. O que se engana é que isto está a ter um efeito muito mais nocivo para ele do que teve para o Ministério Público fazer aquelas coisas escabrosas que fez e continua a fazer, que é pôr escutas cá fora para fazer condenações antes do julgamento. Bom, essa é a primeira parte. A segunda, este julgamento é uma tragédia completa. Por isto, no dia em que o José Sócrates foi preso no aeroporto, por causa de uma acusação que depois não foi, por causa de suspeitas que depois não foram concretizadas, porque ele teve preso 9 meses por suspeitas de crimes que depois ele não foi acusado. Mais um ato brilhante do Ministério Público. Mas quando foi preso, eu disse aqui, que lembro perfeitamente, que isto das duas uma. Ou era absolutamente terrível nós, para a democracia portuguesa, termos tido um primeiro-ministro que mercadejava os seus serviços, nas palavras agora de Ivo Rosa, o seu cargo, peço desculpa ao seu juiz, eu não utilizei esses termos, mas disse que era absolutamente terrível ter assim um primeiro-ministro. Ou, a outra alternativa, era a justiça está-se a portar tão mal que resolve acusar um primeiro-ministro sem provas suficientes enfim, e provavelmente sem possibilidade de provar aquilo que dizia. O que eu disse naquela altura, agora chega à seguinte conclusão. Foram as duas coisas. Portanto, é o cocktail perfeito. Por um lado, nós tivemos um Ministério Público que conduziu este processo de uma maneira completamente incompetente e negligente. Claramente. Que levou anos a fio a investigar coisas que depois não aconteciam, quer dizer, fez tudo errado, a pôr notícias cá fora, tudo, mesmo com todas as suspeitas, quer dizer, foi inqualificável este processo, com recursos que vinham para a frente e que vinham para trás, com os juízes, a Justiça deu uma imagem, não só o Ministério Público, a Justiça deu uma imagem péssima, e isso é o pior que uma democracia pode ter, é uma justiça que dá essa imagem. E o segundo é que nós chegamos à conclusão, vou repetir aquilo que disse em primeiro lugar, chegamos à conclusão que, de facto, mesmo que ele não seja condenado por os crimes de que é acusado, ele não tinha mesmo condições para ser primeiro-ministro. Porque ninguém pode ser primeiro-ministro com os limites éticos e morais que José Sócrates pensa que podem existir
para um Primeiro-Ministro. Deixa-me só uma nota final, porque tu falaste de Ricardo Salgado. Há algo que está a acontecer neste país que é de uma gravidade sem nome, que é a possibilidade de Ricardo Salgado, doente de Alzheimer, vir a ser, continuar a ser julgado. Deixa-me só dizer, para contextualizar, que a juíza da Operação Marquês, pediu ao Tribunal de Cascais o que tinha decidido sobre Ricardo Salgado, que era não sei se diz inimputável. Não é inimputável. É inconcebível no Estado de Direito. Sim. Isto viola todos os princípios do Estado de Direito liberal. Isto viola todos os princípios éticos. Isto viola todos os princípios morais. É impensável que exista uma única pessoa que ache que alguém pode ser julgado sem se poder defender. Que é a possibilidade de fazer julgamento. Sabes, na Idade Média, os animais eram condenados, eram enforcados em praça pública. Chegou-se a enforcar cadáveres de pessoas. Quer dizer, e isto é exatamente a mesma coisa. Se quer voltar ao fim disto tudo, ao princípio disto tudo, onde isto valia, façam. Agora, ver uma pessoa a pedir que um homem com Alzheimer que não se pode defender seja condenado, isto é de tudo. Muito bem, vamos falar a seguir de outro julgamento, o de Bolsonaro, começou esta semana. Para quem chegou agora só ao eixo do mal, explico apenas que estas imagens que estão ao meu lado são imagens da remoção dos destroços da tragédia que aconteceu ontem no Elevador da Glória. Provavelmente isto ainda vai levar algumas horas. Mas avançamos então, Daniel, para o julgamento de Bolsonaro. Começou esta semana, ele é acusado de ter incentivado, fazer parte do grupo, provavelmente o cabecilha da tentativa de golpe de Estado, que teria prevista também a morte de Lula da Silva. Este é também um julgamento político, até porque um dos juízes é um inimigo figadal de Bolsonaro há muito tempo. Começa logo porque era uma das pessoas que supostamente se ia matar no golpe. Mas exatamente. E era alvo. É uma boa razão para não simpatizar com alguém, sim, né? Sim, dá a pensar matar-me, não é? Pronto. Deixa-me só começar, isso tem a ver com as... Vamos tentar ser um bocadinho mais rápidos. Vou tentar. Sim. O sistema brasileiro, que são mais complicadas, mas dizer que o Brasil em algumas coisas apontou o caminho, acho eu. Logo na campanha, o Tribunal Superior Eleitoral bloqueou contas por desinformação. Apontou o caminho com todas as dificuldades que este caminho tem. Elon Musk não cumpriu, bloquearam a rede X e ele acabou por ceder. Ou seja, o Brasil foi o primeiro país a mostrar que era possível tentar controlar e que era possível não vergar à vontade de Elon Musk. O próprio Jair Bolsonaro é inelegível, portanto aqui não está em causa se ele vai concorrer ou não às próximas eleições, até 2030, isso já é uma decisão tomada por abuso de poder e por espalhar desinformação sobre o sistema eleitoral. Não é um pormenor, não é desinformação em geral, é um candidato deslegitimar os próprios resultados, o próprio sistema em que concorre. Este julgamento, que envolve mais 8 pessoas, é por tentativa de abolição do Estado de Direito Democrático. Eu acho que é ele e mais 7. São ele mais 7 ou ele mais 8? Okay. E tentativa de golpe de Estado. Era impedir a posse de Lula da Silva, detenção dos membros do Supremo Tribunal Federal e de Lula da Silva e, no limite, o assassinato de Lula da Silva, do vice e de Alexandre Moraes, o juiz. Xandão. Sim. Isto não aconteceu só não aconteceu porque nem o Exército nem a Força Aérea, eles dizem lá a Aeronáutica, alinharam no plano. Apesar da Marinha. A Marinha, sim. Aliás, é um dos que está a ser julgado. Há várias críticas a este processo que eu até alinho nelas. Um tem a ver com a rapidez, porque Alexandre Moraes... Vai resolver-se em semanas. Não é em semanas, porque este processo sim, começou agora, claro, mas foram 100 e tal dias. Sim. Alexandre Moraes quer isto resolvido antes das eleições, não por causa de Bolsonaro, que não pode concorrer, mas para isto não ter implicações eleitorais. É uma preocupação legítima, mas levanta vários problemas. E por causa da delação premiada de Mauro Cid, que era o braço direito de Bolsonaro, na realidade foi utilizada, por exemplo, na Lava Jato. Aqui, apesar de tudo, tem a vantagem que não é a única coisa. Há provas documentais, coisa que na Lava Jato era tudo baseado na delação premiada. A importância do exemplo deste julgamento é tal que Donald Trump decidiu 50% de tarifas contra o Brasil, aplaudido pelos patriotas, os patriotas brasileiros, e sanções contra Alexandre de Moraes, é uma coisa acho que nunca vi
acontecer por sanções a um juiz que está a julgar alguém. As sondagens, e com isto termino, demonstram o equívoco dos democratas na Europa e nos Estados Unidos. 61% dos brasileiros recusam-se a votar em qualquer candidato que proponha a amnistia dos responsáveis pela tentativa de golpe, e só 10% é que acham que não houve uma tentativa de golpe. É muito diferente do que vemos nos Estados Unidos. E uma das razões porque é muito diferente é porque a forma como as instituições lidam com os factos determina, em grande parte, a forma como os factos são percepcionados pelo povo. Quando se aceita que há coisas que não têm castigo, as pessoas passam a achar ou que essas coisas não aconteceram ou que não são assim tão graves. Ou que são normais. Sim. O Brasil percebeu, com todas as críticas que se possam fazer, percebeu uma coisa, que o mais importante que a pedagogia, com isto termino, desculpa, mais importante que a pedagogia, mais importante que os argumentos, a democracia não se defende só com a pedagogia e com argumentos, defende-se com regras e consequências para quem não cumpra essas regras. E disso o Brasil, pelo menos, está a dar um bom exemplo. É dizer que a democracia não é fraca, ao contrário do que se pensa. Pedro. Bom, eu por acaso ia começar pelas instituições, mas como o Daniel acabou, não quero repetir algumas das coisas que ele disse. Eu tenho outras coisas para dizer, mas vou começar por sugerir às pessoas para lerem um jornal de extrema-esquerda chamado The Economist, que tem um extraordinário... Enfim, aquilo não é um artigo, aquilo vai muito para lá, é um ensaio, no fundo, de nome, eu traduzi, peço desculpa pela tradução, que é a história não contada da tentativa de golpe de Bolsonaro, do estranho e selvagem, da estranha e selvagem tentativa do golpe de Estado de Bolsonaro. É uma investigação jornalística que só jornais de extrema-esquerda como o The Economist conseguem fazer, porque tem muitos meios. Muito isso, as pessoas não acreditam. Isto agora está ironia, assim, não é? Não é de extrema-esquerda, não é? Faças o que fizer, a primeira página do Economist dizia, aliás, tudo deste assunto, mas o que conta é, de facto, aquela investigação jornalística extraordinária. E é muito curioso que seja o Economist, que é obviamente um baluarte do liberalismo, no bom sentido, e enfim, com um posicionamento... E no mal também. Hã? No mal também, mas sim, segue a para ti, enfim, dou de barato. É muito curioso porque nós habituamos, houve aqui dois cenários, duas situações muito paralelas, que foi o golpe de Estado no Brasil, a tentativa de golpe de Estado no Brasil e a tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos. 6 de janeiro, 8 de janeiro. Muito similares. Muito similares. Tenho que dizer, a bem da verdade, que o nível de indícios de planeamento que foi no Brasil é muito maior, pelo menos aquilo que conhecemos, do que aconteceu nos Estados Unidos. Porém, qualquer democracia civilizada que nós julgávamos até há pouco tempo que os Estados Unidos eram, já lá vou, estaria a julgar os autores tanto Bolsonaro como Donald Trump, sem dúvida nenhuma. Nenhuma democracia ocidental, liberal, deixaria de o fazer. Pois os Estados Unidos não o fizeram e o Brasil fez. E o Daniel, e para não me alongar, o Daniel falou sobre as instituições. É muito interessante porque havia um livro que teve muito na moda há muito tempo, porque é que as nações falham. Sim. E dava-se aquele exemplo de que há uma cidadezinha ao lado do México, dos Estados Unidos, e uma trabalhava bem e a outra mal, e a conclusão que se chegavam eram as instituições que num país resultavam, no outro não. Ora bem, o que aconteceu, o que está a acontecer hoje é uma coisa extraordinariamente importante, isto até fugindo do Brasil. E terrível para todos nós. É que o país que nós acreditávamos que tinha as instituições mais fortes e onde a democracia estava mais bem defendida, afinal, foi a democracia que sucumbiu em meia dúzia de meses. As suas instituições e tudo o que tem respeito às instituições. Ainda hoje eu assisti a uma coisa terrível
que foi o Kennedy numa comissão do Senado. Quer dizer, quando se chega ao limite... O Kennedy, secretário da Saúde. Quando chega ao limite de acabar com as vacinas, de acabar com as entidades que dão vacinas, em se atacar o governo, em se nacionalizar, entre aspas, 10% da Intel, quer dizer, destruíram-se as instituições. E quando se destroem as instituições, acaba a valer tudo. E é o que se passa nos Estados Unidos e, graças a Deus, com todos os seus defeitos, o Brasil tem uns defeitos horríveis, sociais, uma democracia mais recente. Políticos. Lembram-se como é que foi a ditadura? É a vantagem. Não só com posições a nível internacional verdadeiramente escandalosas, que é como o Lula tem em relação ao conflito na Europa, em relação a isso tudo. O facto é que lá o Estado de Direito ainda funciona, nos Estados Unidos já não. Last but not least, Luís Pedro. The list. Bom, não me querem convencer que o sistema social brasileiro é perfeito, ótimo, é excelente. Aliás, quero falar de juízes até podemos em falar do Brasil, nosso, nesse caso. Juízes, e até podemos falar do Alexandre de Moraes. Justicialistas, e enfim. Eu sei que quando foi o 6 de janeiro, houve ali uma brechazinha. Eu lembro-me de dizer aqui que, atenção, o Trump não está acabado e daqui desta sala, o Trump está completamente arrumado, não há hipótese. Eu nunca passou para a cabeça que ele não fosse julgado, não é? Não está hipótese. Não... Houve ali um pequeno momento em que Lindsey Graham, aqueles republicanos pensaram, colocaram a hipótese de ir atrás de Trump. Mas também a sociedade americana está um pouco mais polarizada e a parte republicana está um pouco mais armada, aqueles magas, enfim. Enfim, não sei como é que a coisa teria corrido. Eu, de toda a maneira, em relação a esta coisa do Brasil e do... Enfim, o Brasil é uma potência, de alguma forma, é um país com quantidade de habitantes e de dimensão, mas eu acho que de 2025 uma das palavras do ano devia ser de facto indiferença, porque nós estamos a falar de um julgamento de um ex-presidente, mas de repente temos o presidente dos Estados Unidos a utilizar as tarifas para exercer poder sobre o sistema judicial de um outro país para salvar um amigo. Para salvar um amigo. Está lá o filho dele para fazer pressão, para lembrar os amigos do Trump e simultaneamente todo este bullying das tarifas que o Trump tem dado está a criar uma nova configuração geopolítica no planeta que contra aquilo que o Trump tem dado a propagandear, que culminou neste magnífico desfile na China, em Pequim, que é o resultado exatamente contrário àquilo que Trump tentava fazer. As tarifas de Trump... o resultado que ele está a provocar. Claro. Está a alienar o Brasil, alienou a Índia, que sempre foi uma coisa, atirou a Índia para os braços da China. Quer dizer... e a indiferença com que nós aceitamos tudo isto e com que os próprios Estados Unidos... Os europeus não é com indiferença, é mesmo de cócoras. Não, os europeus vivem num estado de que acham que ainda são relevantes no meio disto tudo, quando são completamente irrelevantes já hoje neste novo mundo multipolar. Os europeus são de facto apenas... um break de fim de semana. Um break de fim de semana. Exato. Quem é que consegue uma nota em 30 segundos? Eu consigo. Olha, eu paguei de 20 paus. Então pronto. É 10 Daniel, ou... começa tu com a La Flotilha. Não é La Flotilha, não? 10 segundos, isso não consigo. Ok, peço desculpa. Então é não, Chega. Não, é então Chega. O Chega, que falou muito de penas para incendiários. O seu mandatário em vendas novas foi apanhado em flagrante delito e detido a tentar atear fogo. E a minha pergunta, como vês é muito curto, é se há algum crime que o Chega fale que não aconteça uma semana depois alguém do Chega a ser apanhado a cometer esse crime. Digamos que podem dizer que conhecem o mundo criminal por dentro e por fora. Muito bem. Pedro, consegues? Rapidinho. Não, mas só dou a primeira parte, Okay. Não consigo. De manhã, eu não tenho nada a esconder, eu não
o meu património imobiliário pode ser visto por qualquer pessoa Luís que não tem nada a Montenegro, esconder. portanto. Segundo, pela tarde, afinal, desculpem, mas eu, 6 imóveis, os meus imóveis urbanos, não podem ser vistos Muito por bem. questões de seguranças. À tarde, afinal, eram todos os imóveis que não podia mostrar. É que há um problemazinho. É quando se sabe a matriz, pode saber quanto é que custou e pode saber quem é que se vendeu. Para quem era o campeão da transparência... Muito bem, Luís Pedro Nunes, Bom, eu tive um mas telespectador rapidinho, do nós já Eixo... terminamos. É só para se dizer, tens de ser rápido. Epá, este não há condições. Olha, nem de pelo nada, menos não, termina agora a faço frase. pior. Começou a Escuta. frase tão bem. Não, quer dizer, eu acho que é a Clara que me tirou o tempo. Não, eu acho que é a Clara Ferreira Alves que me tira o tempo para falar. Olha, eu não faço nota. Muito bem, então olhem, daqui a pouco voltam as notícias no Jornal da Meia-Noite com o Rodrigo Pratas. Nós voltamos daqui a uma semana. Já Bolsonaro arrisca-se a ficar 40 anos lá dentro. Até para a semana.